Hein? Sejam muito bem-vindos, viu? Sintam-se em casa. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Não, mais forte, irmão. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Amém. Que bom, maravilhoso estar aqui com vocês. Hoje nós estaremos dando continuidade a uma série que nós começamos semana passada. Mas antes de eu entrar de vez na segunda parte dessa série, eu quero compartilhar uma notícia com vocês. E na verdade eu vou compartilhar essa notícia em forma de um rápido vídeo que não vai durar acho que nem 20 segundos. Amém, gente? Então, como vocês sabem, dezembro é um mês muito especial para nós. Dezembro é um mês muito, muito especial, porque aqui nós temos o ritmo, né, a cultura de não desacelerar em dezembro. Dezembro para nós é um mês de muita intensidade, é um mês muito relevante. E esse ano nós teremos algo maravilhoso acontecendo em dezembro. Então, eu gostaria que você ficasse, tá tudo certo aí, que você ficasse muito atento, porque eu quero passar um recado para vocês, e assim que você tomar conhecimento, eu quero que você vibre com todo o seu coração, fazendo um barulhão. Pode ser ou não? Então, amém. Então, vamos lá. Glória a Deus. Quem está feliz que nós teremos a segunda edição da Eden's Week? Amém. Hoje, irmão, tudo que você vai saber sobre a Eden's Week é isso, que vai ter. Amém? E a data, já para você garantir aí, né, deixar separado na sua agenda. É isso que eu queria dizer. Então, de 7 a 10 de dezembro, tem um fundo de tela aí, a da Eden's Week. Aí. Eden's Week é a semana Eden's, que nós teremos em dezembro, de 7 a 10 de dezembro. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem participou da Eden's Week ano passado, levanta a mão, bem alto. Glória a Deus. Foi fantástico ou não, meu irmão? Então, foi poderoso demais. Nós recebemos aí convidados, obrigado. Que foram, assim, mensagens extremamente inspiradoras, decisivas para a nossa estação, aquele tempo. E nós agora estamos nos aproximando de dezembro e nós teremos a segunda edição da Eden's Week. E eu quero destacar algo aqui muito importante, irmãos. Você sabe, a nossa igreja não é uma igreja de realizar muitos eventos, conferências, né? Nós realizamos aí uma vez por ano um evento semelhante a esse. Esse ano nós tivemos algo novo, e que eu acredito também veio para ficar de vez, que foi a Conferência de Mulheres, amém? Nós tivemos aí quase 900 mulheres reunidas, adorando ao Senhor, foi um tempo maravilhoso, de um derramar profético, né? As mulheres aí podem falar, eu pude assistir as mensagens ali, consegui como é que fala? Uma rede clandestina aí para ouvir as mensagens, e foi maravilhoso, fui muito abençoado. Imagine quem estava aqui, das mulheres, mensagens específicas, direcionadas. E esse vai ser o nosso evento para toda a igreja do ano. Então a Eden's Week foi muito importante, muito mesmo. Como você sabe, como é uma semana Eden's que a gente chama, a gente busca convidar pessoas que nos influenciam diretamente ou às vezes até mesmo indiretamente. Pessoas que estão contribuindo para que essa cultura cada vez mais se fortaleça. Então, irmão, eu quero agora deixar um recado muito importante, porque eu imagino que você esteja curioso em saber quem é que vem para a Eden's Week esse ano, sim ou não? Amém. Eu creio que nós vamos chegar num tempo, irmão, que nós não vamos precisar falar quem vem, porque o que importa vai ser o encontro, a gente está junto, amém? Esse ano a gente vai anunciar, só que é o seguinte, nós estaremos anunciando progressivamente nas nossas redes sociais. Então, muito conectado, muito ligado, porque a gente vai estar anunciando quais serão os convidados, como vai ser a programação. A gente vai estar lançando nas nossas redes sociais. Imagino que todo mundo aqui já siga, mas se você não segue ainda, @Eden'sChurch no nosso Instagram, talvez seja a nossa principal rede de comunicação. Então, o que você precisa saber hoje é, nós teremos Eden's Week, amém? Segundo, a data. 7, 8, 9, 10 de dezembro. Então, quarta, quinta, sexta e sábado. Será um evento pago. Mais para frente também partilharemos com vocês qual será o valor. O que eu posso adiantar é com um valor muito, muito, muito baixo. Ano passado, quem lembra que você pagava por dia? Lembra? Só para você ter uma ideia. Se você somar o que você gastou por dia no passado, a desse ano vai ser mais barata ainda. Amém? Então é isso, irmão. A inflação sobe e nós desce. Glória a Deus. Vai na contramão do mundo.
Então, o nosso alvo mesmo com esse valor é apenas custear as despesas. Os nossos eventos não têm essa finalidade de lucro nem nada, mas nós mudamos, temos um novo tamanho, temos uma nova amplitude de prédio, e eu acredito que isso aqui vai estar pipocando de gente, provando assim de um tempo de céus na terra mesmo. Quem vai estar aqui, meu irmão? Amém? Então já vai separando. Domingo que vem traremos outras novidades, porque as inscrições não estão abertas ainda. Então esse é o momento de você ir anotando, separando aí na sua agenda e ficando atento às nossas redes, que a gente vai estar divulgando as informações. Amém? Olha só que lindo, 7, 8, 9 e 10, você vai ter um valor único para todos os dias. Então vai ser diferente do ano passado, porque acaba que com o sistema não ajuda muito você ficar pagando por dia, então vai ser um valor único, pacote para todos os dias. Quarta, quinta, sexta e sábado. E no domingo, que vai ser culto normal, vai ser um domingo muito especial. Primeiro, porque os pastores da Édenes, espalhados pelo Brasil, estarão aqui conosco. Amém? E segundo, porque nesse dia 11, ou seja, vamos dizer assim, pós-Édenes Week, né, o dia após, nós teremos separação e ordenação para o ministério. Glória a Deus, de homens e mulheres de Deus, que têm se comprometido aqui nessa igreja. Então, é uma semana Édenes, é uma semana fantástica, e, meu irmão, você não pode ficar de fora. Pelos convidados que virão, certamente, muitos irmãos que não congregam aqui, vão querer participar, e não tem espaço para todo mundo. Então, assim que a gente divulgar a abertura das inscrições, que não vai ser hoje, meu irmão, você que é da igreja, você tem que garantir. Glória a Deus? Amém. Então é isso, lançamos aí a Édenes Week. Muito bom. Meus queridos, semana passada nós iniciamos uma série chamada Um Lugar, Poemas e Diadema. Até brinquei hoje com o pessoal da manhã, retornamos à época dos nomes esquisitos de séries. Glória a Deus. Só estava me perguntando, pastor, os nomes de série estão ficando muito normal, vamos voltar como era, vamos. Mas brincadeiras à parte, semana passada nós iniciamos essa série, e de todo o coração, série lapidada, moldada no secreto, em tempo oportuno para a nossa comunidade. Eu vejo Deus nos conduzindo a um tempo de intimidade mesmo, demais profundo, de maior cumplicidade e sabedoria, maturidade para todos nós. Semana passada nós começamos falando sobre este lugar, esse lugar de adoração, esse lugar que ele não é físico, ele não é geográfico, é um lugar espiritual, é uma localização de comunhão. A primeira pergunta de Deus para o homem após a queda, em Gênesis capítulo 3, versículo 7, é a seguinte: onde tu estás? Então, o lugar importa. Essa pergunta, nas entrelinhas, ela estava dizendo da seguinte maneira: onde você está, que não é o local que eu te criei para estar? Aonde você foi se meter? Você saiu do local onde você deveria estar e agora não está mais. Então o local importa. Agora, obviamente, diferente do que a gente está ambientado, não é um lugar físico, não é um lugar geográfico, mas é uma localização espiritual. Falamos também que essa localização espiritual, ela é um local de encontro, de ser encontrado pelo Senhor, é Ele que define esse encontro, mas a presença em nós faz de nós também o lugar. Então, nós temos um lugar de encontro definido pelo Senhor, mas paralelamente a isso, aparentemente, paradoxalmente, Deus também faz de nós o lugar, para que nós sejamos o referencial de adoração, o farol para as nações, sal na terra, luz do mundo. É possível perceber em João capítulo 4, na conversa, no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, que ela faz uma pergunta muito pertinente para a época. Ela pergunta a Jesus: Senhor, onde é o local que se deve adorar? Os samaritanos dizem que é em tal local, mas os judeus dizem que é em outro local. Jesus rapidamente responde àquela mulher, diz: olha, vocês samaritanos, vocês adoram o que nem conhecem, mas os judeus estão adorando no local certo, porque é dos judeus que provém a salvação. A pergunta dela é resumir a adoração a questões geográficas. Ela estava perguntando qual era o templo correto, qual era o monte geográfico correto. Só que aí Jesus responde ela dentro de um contexto de antiga aliança, mas ele também já estabelece um alicerce no que diz respeito à oração da nova aliança. Ele diz: olha, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha só. E o Pai está procurando, Ele está buscando. Então Jesus está fazendo um movimento, Ele está deslocando. A revelação da adoração, ela está progredindo. A bem da verdade, nós estamos sendo devolvidos para o nosso local de origem. O ser humano no Éden foi estabelecido como o lugar da adoração, e com a queda ele se separa, a comunhão, a conexão é rompida, e agora, dentro de uma aliança inferior, ele adora em locais físicos,
mas Deus agora em Cristo está restaurando essa posição original de adoração, e nós então nos tornamos uma vez mais o lugar da adoração de Deus aqui na terra. Quem pode dar um amém? E neste lugar coisas fluem, neste lugar as virtudes de Deus fluem, e daí o nome dessa série. Este lugar onde nós, esse local onde nós fomos constituídos, né? Nós somos este local, nós somos este monte santo da adoração, é um local onde fluem poemas, louvores, expressões de adoração, e esse local também é um local de diadema. Diadema aí, eu vou deixar para falar um pouco mais na parte 3, mas diz respeito a uma espécie de coroa, né, uma lâmina de ouro que era colocada na cabeça do sumo sacerdote na antiga aliança, com a inscrição santidade ao Senhor. Então esse lugar que foi restaurado, que nos foi devolvido, esse local que nós fomos constituídos para ser, para revelar, é um local de louvor, de adoração, e é um local de santidade. Se você entendeu, diga amém. Muito bem, e hoje eu quero me ater um pouco mais a esse poema que flui, a esse salmo que brota, que flui livremente a partir deste lugar. Eu quero falar hoje um pouco com vocês sobre louvor e adoração, e convenhamos, irmãos, muitas dúvidas as pessoas têm em relação a louvor, em relação à adoração. Hoje eu acredito que é uma mensagem onde a gente vai colocar algumas coisas no lugar, coisas que são necessárias, porque muitas das vezes existe uma certa mentalidade reducionista em relação ao que é o louvor e o que é adoração. Talvez você se acostumou a achar que louvor e adoração são coisas ligadas à música, né? Tem gente que acha que louvor é a música rápida e adoração é a música lenta, amém, irmãos? Então é muito comum as pessoas falarem assim, tocou um louvor bom, agora toca uma adoração para nós, amém? Então é muito comum as pessoas associarem o ritmo musical ou a intensidade musical enquadrando em louvor e adoração. E ainda que nós realmente nós vamos ver nas escrituras uma relação bem íntima das expressões de louvor e de adoração com a música, nós não podemos reduzir o entendimento, a revelação do que é a conceituação adequada do que é louvor, do que é adoração. Então, embora eu entenda o papel fundamental que a música exerce, eu já faço questão de dar essa ressalva, porque a ideia aqui de ampliar o entendimento de louvor e adoração não é uma ideia de minimizar a importância da música, apenas de ampliar o conceito. Amém, irmãos? É importante que eu diga que certamente uma das marcas mais significativas da cultura da Édenes ao longo desses anos de ministério, certamente é a nossa cultura de adoração e música. Amém? Quantos aqui já não tivemos aqui experiências maravilhosas pela condução do período de adoração em música? Então os ministros aqui, faço questão de honrá-los, eles são facilitadores da presença, eles são facilitadores dessa consciência da unção, eles operam muito bem debaixo desse ambiente profético, e isso vai gerando um ambiente de favor para nós, amém? Então eu não quero minimizar a importância da música, mas eu quero exaltar essa amplitude, algo mais elevado, um pouco mais amplo, sobre louvor e adoração. É muito importante que nós compreendamos, então, que louvor e adoração não está restrito à música, mas louvor e adoração está totalmente vinculado à nossa vida, ao nosso estilo de vida. Se a gente for buscar aí rapidamente uma definição, tanto no hebraico quanto no grego, das expressões louvor e adoração, a gente vai encontrar os seguintes significados. Louvor vai dizer respeito a elogio. Então louvor diz respeito a elogios, expressões que eu libero ao Senhor, que exaltam a Ele, ou que vão ser significados como um elogio ao Senhor. E isso não é reduzido nas escrituras a canções, como eu disse, a questões musicais, senão também seria extremamente restrito. Por exemplo, eu não sei cantar, irmão, então eu ficaria impossibilitado de louvar ao Senhor, mas isso não é uma realidade, porque todos nós podemos louvar ao Senhor. Então nós vamos ampliar um pouco esse conceito, entender que o louvor é o elogio. O louvor, ele pode sim fluir, o louvor está vinculado a expressões de um coração grato, a expressões que se perfazem por meio de atitudes, por meio de palavras, por meio de ações e também por meio da música. Se você entendeu, diga amém. É evidente então que existem inúmeras formas que a gente pode elogiar ao Senhor, e o alvo de Deus é que nós compreendamos que o louvor não está restrito ao tempo de culto, o louvor não está restrito a um método religioso.
é uma vida de louvor que nós somos comissionados. Então, vamos colocar aí essa nomenclatura, a expectativa de Deus é que a nossa vida seja um louvor ao Senhor. Ao despertar, a sua vida começa com uma estrofe de exaltação, e quando chega às 9 da manhã, você vai para a segunda estrofe da música do seu dia, que se torna agora uma música de gratidão. Aí quando você avança para o meio-dia, essa estrofe agora da música da sua vida se torna uma música de comunhão, quando você está sentado à mesa. Aí quando você vai para o seu trabalho, volta para o seu trabalho, você vai para a quarta estrofe do seu dia, dessa canção que flui da sua própria vida, e agora ela é traduzida como responsabilidade, reconhecimento da mesa do Senhor, e assim sucessivamente. Você vai compreendendo que o louvor não está resumido ao domingo, ao tempo de culto, mas você pode fazer da sua própria vida um poema, uma canção de elogio ao Senhor, todos os dias da sua vida. Quem entendeu, diga amém. Quando nós falamos sobre adoração, a adoração vai estar vinculado a diversas palavras. A adoração ela vai estar vinculada à reverência, a adoração vai estar vinculada à submissão. Existe também uma relação da palavra adoração com a palavra trabalho, e nós falaremos um pouco mais sobre isso. E a adoração também está vinculado a um conceito de intimidade, uma palavra que muito utilizada no grego para falar sobre adoração, expressões de louvor, é a palavra proskuneo, e essa palavra significa ir para beijar. Então a adoração também remete a essa vida de resposta ao Senhor, e que ela vai revelar intimidade, cumplicidade. Quem entendeu, diga amém. Então é importante que você entenda isso, irmãos, para que a gente possa progredir aqui. Eu tenho muitos textos para passar aqui hoje. É importante que você entenda que adoração, você não se torna um adorador pela força do seu próprio braço, você não se torna um adorador por conta da música que você canta, você não é mais adorador por conta de um bom comportamento seu. Adoração é uma posição que foi restaurada por causa de Cristo. Então você foi feito um adorador, e nada disso é por mérito seu. Glória a Deus, diga assim: eu sou um adorador. Então não é uma competição para ver quem é mais adorador ou menos adorador, porque a adoração não é uma posição que é conquistada pelo que nós fazemos, mas certamente nós podemos ignorar a revelação da adoração, e ainda que nós tenhamos sido feitos, constituídos, um monte da adoração do Senhor, é possível que a gente despreze isso e ande como quem não é esse monte santo da adoração. É bem verdade também que nós recebemos essa habilidade, essa unção, esse favor, essa graça para fazer da nossa vida um elogio ao Senhor, para fazer da nossa vida, seja por meio das atitudes, seja por meio das palavras, seja por meio das canções, uma vida completa de elogio ao Senhor nas relações, no trato com a família, no trato com as pessoas que trabalham contigo, no trato com as pessoas que servem aqui na igreja. Enfim, nós temos constantemente situações em que nós decidimos louvar, elogiar ao Senhor ou não. Se você entendeu, diga amém. Muito bem, então nós estamos ampliando o conceito, estamos ampliando a consciência. E meu irmão, eu lamento quando as pessoas pegam algumas circunstâncias bíblicas que dizem respeito ao louvor, as expressões de louvor, ou então uma expressão máxima ali de um adorador, e tentam reduzir a uma estratégia de conseguir corromper o Senhor, ou de tentar pelo menos comprar algo do Senhor. E eu faço questão de começar a mensagem citando justamente isso. Em Atos capítulo 16, versículo 25 ao 28, tem uma história muito conhecida que fala de Paulo e Silas na prisão. Agora, infelizmente, nós vemos uma geração onde a gente tenta criar método em cima de método, onde a gente fica olhando para o comportamento de personagens bíblicos e tentando absorver qual foi o método que eles aplicaram para obter o resultado que eles esperavam. E de maneira muito equivocada, as pessoas olham para Paulo e Silas na prisão e pensam assim: olha, eles louvaram, as cadeias caíram, então se você quer ter vitória, você tem que louvar. A semelhança de Paulo e Silas, você tem que cantar. À medida que você louvar, à medida que você adorar, Deus vai fazer a obra. Só que as pessoas se esquecem do contexto, e o contexto, ele ensina muito para a gente, porque após Paulo e Silas cantarem, as cadeias se rompem, e é possível que eles saiam. Só que o carcereiro chega desesperado, e Paulo diz para ele o quê? Calma, nós estamos aqui. Paulo não interpretou aquela cena como, porque eu louvei, agora eu vou embora. Muito pelo contrário, Paulo louvou e adorou, por quê? Porque ele é um adorador, irmão, e ele não é movido pelo cenário. Então não importa se ele estivesse no cárcere ou fora do cárcere, o estilo de vida dele seria um estilo de vida de elogio ao Senhor. Quem pode dar um amém?
E é tão importante que você entenda o contexto, irmãos. Por quê? Porque as pessoas já pensam assim, louvor para sair. Mas quando abriu, ele não saiu, porque ele entendia que, vamos dizer assim, o fruto daquela adoração não era a fuga da prisão, mas o fruto daquela adoração era alcançar o carcereiro. Amém? Então é muito triste quando as pessoas criam métodos em cima de testemunhos bíblicos, porque nós vivemos num tempo onde cada vez mais se idolatram os resultados. Mas irmãos, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nem todo resultado é fruto. Amém? Para que um fruto seja fruto, para que nós possamos reconhecer verdadeiramente um fruto, é necessário que esse fruto corresponda à revelação de João 15, aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Agora é possível dar muito resultado sem estar no Senhor. Amém? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão ficando cegas por conta do resultado, e o louvor está sendo usurpado, o louvor está sendo desfigurado, abusado, pensando que por meio do louvor eu vou conseguir arrancar de Deus a vitória que eu quero. Paulo não interpretou assim, mas as pessoas tentam criar métodos em cima do que ele fez. Ele não adorou, irmão, simplesmente para ter fuga, ele adorou porque ele é um adorador. Aí você pode dizer assim, mas pastor, então a força do louvor não é capaz de quebrar as correntes? É claro que é, irmão, mas deixa eu dizer uma coisa, talvez as correntes que Deus queira quebrar em você hoje, não é do cárcere, não é do cenário, mas talvez do orgulho que tem te prendido, talvez a sua vaidade que está te impedindo, talvez a sua soberba que está te corrompendo. Amém, irmãos? Cadê vocês? É um culto pentecostal, aleluia. Então nós não vamos coisificar o louvor, transformar o louvor em um meio para um fim, que é o que infelizmente muitas pessoas fazem. O louvor apenas se torna um meio para obter resultado. Aí fica caçando exemplo bíblico. O rei Jeosafá colocou lá o exército, colocou lá aqueles que ministravam ao Senhor, os levitas em primeiro lugar, porque quando eles fizeram assim, aí confundiu e obteve a vitória. Então o negócio é louvar, que aí eu vou ter a vitória. E quando você deveria entender que na nova aliança você já foi feito vitorioso antes de começar a louvar. Então você não louva para ter, você louva porque você já é. Você não louva para ter a vitória, você louva em gratidão porque ele já venceu. Deus é praticamente o último convidado. Então a gente chega, aí a gente conta com a banda para fazer um louvor bom, a música tem que estar boa, e tem que ser a letra que você conhece. Aí você sentiu um arrepio, aí Deus veio, amém? Então por quê? Porque você não está indo para o culto na convicção de que Ele veio ao teu encontro, você está indo para o culto para ver se de alguma maneira você atrai a atenção de Deus. Só que na nova aliança, a gente era tudo inimigo, e Cristo nos atraiu com a tua graça. Então eu não vou para o culto na expectativa, será que Deus vem? Eu vou para o culto na certeza de que porque Ele veio, eu também vou. Amém, irmãos? Aí eu não vou louvar, vou louvar forte, eu vou gritar forte, eu vou, que aí Deus vai me ouvir. E aí me ouvindo, Ele vai me dar o que eu quero. A ideia não é essa. Isso não é louvor. Então muitas das vezes nós estamos criando uma ideia de um Deus corrompido, de um Deus corrupto. Então quem louva mais, obtém. Quem louva mais, conquista. E não é essa a ideia. Você está aqui, irmão? Foi embora? Então vamos lá, Gênesis. Nós vamos ler 4 passagens em Gênesis. Se até o fim vocês quiserem dar um glória a Deus, vai ser uma benção, viu? Amém? Agora não, irmãos. A falsidade aí reinando vai dar certo. Deixa para o final. Gênesis 1, 26. E no final nós vamos louvar. Aleluia! No final nós vamos louvar forte. Aleluia! Governando sobre os recursos, sobre os seus impulsos emocionais, sentimentais. Você está governando. Sobre o desejo da sua carne, você está governando sobre. E por conta disso você serve. Você inspira o próximo. Gênesis capítulo 2, versículo 5. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e a terra não havia nenhum homem para lavrar o solo. Repete comigo, chuva e lavrar o solo. Vai ficar mais fácil. Pronto, então presta atenção. Até o momento aqui a gente tem algumas inferências. Primeiro, que a primeira orientação de Deus para o homem,
dizia respeito a um governo, a um domínio, a uma liderança a ser exercida. Segunda questão que a gente aprende aqui, que Deus, vamos dizer assim, criou o homem para estabelecer parceria com Ele. Então o que Deus está querendo dizer? Olha, não nasceu fruto de nada até agora, planta nenhuma deu bom ainda. Por quê? Porque falta chuva e falta alguém para lavrar a terra. Vou fazer uma pergunta: Deus tem potencial, poder para fazer o solo cultivar do jeito que Ele queria? É evidente que sim, só que Ele está estabelecendo um princípio. A parte dele é a chuva, mas Ele conta conosco na responsabilidade da administração do solo. Amém, irmãos? Então aqui a gente percebe o quê? Elemento de parceria. Aqui a gente começa a entender o que é adoração, e aonde que entra essa consciência de governo e domínio, e por que é que isso está ligado com a adoração. Aprende isso em nome de Jesus. Adoração diz respeito à resposta que você dá à semente que Deus plantou em você. Então Deus colocou no homem uma semente de governo, e agora Ele deixou claro como é que isso vai ser colocado para fora. E todas as vezes que o ser humano valoriza o que Deus colocou nele, e ele expõe, coloca para fora, ele dá fruto por meio da parceria com Deus. O nome disso? Adoração. Amém, irmãos? Então diga assim: eu sou um adorador. Você não se torna, irmão, não é pelo teu esforço, não é pelo teu mérito, não é pela quantidade de vezes que você vem para a igreja, que você vira um adorador. Você é colocado como monte da adoração por conta da graça do Senhor. Agora, como monte da adoração, como um adorador, você agora pode responder aquilo que Ele colocou em você. E é por isso que uma das relações da palavra adoração é com o trabalho. Então quando você coloca para fora, você expõe, você permite que o talento que Deus te deu seja multiplicado, você está adorando. Vou falar de novo. Deus planta em você uma habilidade, Deus planta em você uma sapiência, Deus planta em você uma capacidade, Deus te unge para algo. Quando você decide assumir o risco e a responsabilidade de se expor, colocando para fora o que Deus te deu, você está adorando. Amém, irmão? Glória a Deus. Vou dar um exemplo. O médico, ele não adora apenas quando vem na igreja e levanta a mão, mas o médico adora quando ele, diante de um paciente, ele se entrega, ele se doa, ele pega todo o saber que Deus entregou para ele, e ele debruça em cima daquela pessoa em compaixão, para que seja encontrado saúde para a vida dela. Então ele, nessa iniciativa de colocar para fora o que Deus deu para ele de graça, ele está adorando. Amém, irmão? Dei um exemplo, mas existem outros. Então a adoração está aí. Percebe então que a adoração está muito vinculado com responsabilidades. Amém? Vamos seguir aqui no nosso caminho de Gênesis. Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Então, mais um ensino. Você vai cuidar e vai cultivar. Tem coisas que você vai administrar para manter, e tem coisas que você vai administrar para que seja multiplicada. Tem coisas que você vai conservar, tem coisas que você vai colocar em progressão. Está dando para entender, irmãos? Então você percebe essa íntima relação com cada orientação do Senhor, no que diz respeito a como você lida com as responsabilidades? Amém? Então agora a gente está dentro dessa consciência de adoração e expressões de louvor. Mas aí eu quero que você vá para Gênesis capítulo 3 agora. Gênesis 3, versículo 7 diz assim: isso é logo após o homem e a mulher terem provado do fruto proibido. Amém, irmãos? Muito bem. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha para cá, isso aqui é importante. Porque agora a gente tem um momento da separação. A gente tem um momento onde a corrupção da adoração se estabelece. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o que seria esse tipo de corrupção de adoração, já que a gente está ampliando o conceito do que é adorar e do que é louvar. Presta atenção aqui. O homem agora caído, ele busca um meio para se cobrir. E aí vem a pergunta de Deus: onde tu estás?
Sabe uma coisa que é muito interessante, irmãos? Presta atenção nisso aqui. A pergunta de Deus para o homem após a queda é: onde tu estás? A pergunta de Deus para Caim, depois que Caim mata o irmão, Gênesis 4:9, é: onde está o teu irmão? O lugar importa, amém? A questão é que, primeiro você tem uma queda completa do ser humano, e como indivíduo agora ele está perdido. Gênesis capítulo 4 é a progressão da perdição. Então agora o ser humano se perdeu em si. Agora em Gênesis 4 ele compromete as relações. De tal maneira que, se a nossa resposta diante da pergunta de Deus, como ele fez para Caim, onde está o teu irmão, é semelhante a de Caim, significa que a gente está como Adão, que caiu no princípio. Porque não existe vida fora da comunhão, e a minha adoração ao Senhor está intimamente relacionada à comunhão com Deus e com o próximo. Você está entendendo ou não, irmão? Vai prestando atenção nisso aqui. A iniciativa primária ali de Adão foi folhas para se cobrir. Folhas de figueira, biblicamente falando, aponta para a autojustificação. Aponta para uma tentativa humana e frustrada de você conseguir resolver um problema da nudez, que aqui aponta para o pecado. Certo? Qual é a progressão da vida no pecado, da adoração corrompida? Você não apenas está perdido, mas você também não tem mais compromisso com o teu próximo. Então a corrupção da adoração não está em apenas você cantar uma música errada, e você cantar uma música que é porcaria, cheia de nhaca. A corrupção da adoração está quando você vai minando o senso de responsabilidade pelo próximo. Todas as vezes que nós tentamos utilizar recursos religiosos, práticas espirituais, para alimentar os nossos direitos, para gerar em nós senso de posse e despertar em nós desespero de controle, o nome disso é corrupção da adoração. Direito, posse e controle. Todas as vezes que nós tentamos utilizar uma prática espiritual, seja vir na igreja, dizimar, ofertar, louvar, cantar, o que você quiser, e que o fim é que você fique inflado nos seus direitos, ou que você tenha sensação de posse, ou que então que você tenha saciado o seu desejo por controle, o nome disso é corrupção da adoração. E a adoração genuína, ela vai se apresentar por meio da administração das responsabilidades, da disposição de sacrifício e na expressão da partilha. Esse era o momento, acho que mais do glória a Deus, era agora, mas passou. Amém? Então percebe a progressão da corrupção. O ser humano foi corrompido, espiritualmente ele está deslocado, distante de Deus. O próximo passo agora é desarmonia nas relações. Começa com Eva, a mulher que tu me deste, e agora se apresenta nos irmãos. Eu mato meu irmão. E olha só que interessante, irmãos. A adoração, ela se demonstrava antes da queda por meio da relação com Deus e da administração do jardim. Concorda comigo? Mas o primeiro assassinato que acontece num culto. Quem já percebeu? Num culto, irmão. Você não percebeu? Em Gênesis capítulo 4? Pastor Adão estava fazendo dízimo e oferta. Amém? Abel levou a oferta dele. Caim levou a dele. Lá no culto, irmão. E no culto aconteceu a expressão máxima da corrupção. Por quê? Quando ele diz assim, que tenho eu com meu irmão, essa é a resposta de Caim. Que tenho eu com ele? Não é minha responsabilidade. Isso demonstra que o interesse dele é apenas os próprios interesses. Em nome de Jesus você guarda isso. Todas as vezes que você utiliza qualquer prática espiritual, por mais válida e bíblica que ela seja, mas que o fim é saciar os seus próprios interesses, você está corrompendo a adoração. Amém? E corromper a adoração vai te levar à autojustificação. Folha de figueira. Fica com a folha de figueira na sua cabeça, irmão, amém? Marcos capítulo 11, não precisa abrir lá, eu vou narrar histórias que se sucedem em Marcos capítulo 11. A gente vai ter ali em Marcos capítulo 11, uma narração a respeito de Cristo. Então ele está caminhando para ir no templo. Ele está com fome e ele olha para uma figueira. E quando ele olha para a figueira, o que tinha nela? Tinha fruto? Não, só tinha o quê? Folha. Tinha aparência, mas não tinha vida. Deu para entender ou não? Tinha aparência, ela estava ali vestida, mas não tinha o que importava. A expressão da sua vida, que era o fruto. Jesus libera uma palavra secando aquela figueira e ele vai para o templo. Quando ele chega no templo, é aquele episódio
que Jesus desce a chibata no povo, e vira a mesa e chuta a mesa, e o negócio é brabo, amém? Quem lembra disso? Ai pastor, mas Jesus faz, irmão. Às vezes a gente tem umas ideias romantizadas de Jesus. Às vezes as pessoas acham que Jesus chegava assim e falava assim: rapaz, irmãos, queria dizer algo para vocês, raça de víboras. Vai fazer assim. Irmão, pegou chutando tudo. Irai-vos, mas não pequeis, amém? Mas é importante que a gente entenda por que Jesus se irou e saiu chutando tudo. Porque havia comércio dentro do templo. Chegou onde eu queria, pastor. Nunca concordei com esse negócio de vender camiseta ali no hall do templo, amém? Não era isso, nem livro. O que estava acontecendo ali era muito grave. Por quê? Jesus, ali é um texto de Marcos, ratificado por outros evangelhos. É um texto, irmãos, é um texto que, ainda que esteja no Novo Testamento, ele ainda estava debaixo de uma antiga aliança. Jesus não tinha morrido, o sangue não tinha sido derramado, não tinha sido ressurreto, a gente não tinha entrado ainda nessa nova posição. Tudo bem até aí? Jóia. E diante daquele contexto, o que nós tínhamos ali de revelação, de adoração, era por meio de um lugar. Esse lugar era conhecido como o templo. E no templo eram oferecidos sacrifícios de animais. Tudo bem até aí? Sacrifícios de animais eram oferecidos no templo. Tudo bem. Só que os mais pobres, à época, eles não tinham animais de grande porte. Eles não tinham os animais mais qualificados. E segundo a lei mosaica, era possível que os mais pobres, diante dos seus delitos, para que houvesse um apaziguamento com Deus, não era salvação nem remissão de pecados, um apaziguamento, eles tinham que apresentar uma rolinha ou uma pombinha. Esse era o nível do sacrifício. E o que acontecia? Eles chegavam lá, e os sacerdotes, de maneira corrupta, falavam assim: ó, essa pombinha, essa rolinha que você trouxe, não dá. Não dá porque não tem mácula, mas eu tenho uma aqui, Brastemp de última geração. Entenderam? Essa era a corrupção. Então, ao invés de aceitar o que aquele povo pobre estava apresentando, os sacerdotes manipulavam a situação e ofereciam para eles o produto deles. Então, qual que era o alvo daqueles sacerdotes? Os próprios interesses. A adoração estava corrompida. Aí Jesus pega e faz o quê? Chuta tudo, irmão. Porque nas entrelinhas eles estavam vendendo justificação. E Jesus, cada ato de Jesus nas escrituras, você deve entender que muitas vezes ele está respondendo a questionamentos concernentes à antiga aliança, mas em cada movimento de Jesus ele está estabelecendo novos alicerces que dizem respeito à nova aliança. Então quando ele está virando a mesa, ele está dizendo assim: a partir de mim, a casa de oração será restaurada, porque não se venderá mais justificação, eu me entregarei para que a adoração seja restaurada de uma vez por todas. Calma. Aí ele sai de lá, irmão, brabo, estava nervoso. Aí quando ele passa de volta, quem é que tinha morrido? A figueira. Amém? Calma. Aí ele pega, marca os discípulos, Aí em Marcos 11, 22, Jesus vai falar o quê? Tendes, pois, a fé do tipo, ou da qualidade de Deus. E aí no versículo 23, ele vem aqui e ensina aquilo que muitos chamam aí lei da fé, ou orientação basal da fé. Ele diz o que? Olha, se alguém disser a este monte, e não duvidar no seu coração, e crer que se fará como foi dito, vai acontecer desse jeito. Amém, irmãos? Então ali a gente vai aprender o quê? Que eu me posiciono em fé, confessando e crendo de todo o meu coração que vai ser feito. Só que, irmãos, aqui eu vou abrir uma possibilidade, que para mim ela é bem real, mas eu vou tratar como possibilidade. Eu não acho que Jesus estava falando de qualquer monte. Por quê? Ele tinha acabado de sair da onde? Do monte, irmão. O templo ficava onde? No monte. Ele estava saindo, caminhando, irmão. Quando ele fala, diga a este monte, ele está se referindo ao local que ele estava. E o local que ele estava, naquele momento, era o ícone da corrupção da adoração. Então, quando ele diz assim, olha, se alguém disser a este monte, ele não está simplesmente falando assim: olha, irmão, agora você vai pegar, você vai confessar e vai crer, para que no final você sacie seus próprios interesses, que infelizmente é o que faz com a fé. Bom, se fé é confessar e crer, deixa eu ver o que eu preciso, eu vou confessar e crer para Deus me dar. Aí se precisar eu dou uma louvada, porque na louvada Deus vai fazer como fez com Paulo e Silas na prisão, vai dar a vitória. Percebe como é um ciclo de infantilidade, irmão.
Sendo que está dentro de um contexto, e o contexto aqui é de adoração. Então quando ele fala da fé que vai lançar esse monte fora, ele está falando de um estilo de vida que se iniciaria a partir dele, que agora em fé você não daria mais espaço para aquilo que é corrompido, porque a partir de agora em fé você não vai ser mais como uma figueira que tem folha, aparência, mas vai ser como uma videira que tem fruto. Cadê você, meu irmão? Vai estar chegando um novo tempo, e é isso que ele está falando da adoração, onde você não vai procurar a aparência, porque a adoração corrompida, ela é tomada de aparência, irmão, mas ela não tem vida, ela não tem vitalidade, ela não tem fruto. A adoração genuína, irmão, talvez muitas das vezes ela não seja tão vistosa, mas ela tem fruto de justiça. E é um crime o que fazem muitas das vezes, tentando fazer do comportamento uma moeda de troca para obter o que você deseja, achando que Deus é um ser que se corrompe pela quantidade de bom comportamento. Fizeram da devoção moeda, irmão. Devoção não é moeda. Devoção não é pombinha e rolinha. Devoção é uma resposta de quem sabe que foi amado quando não merecia. Então eu não jejuo, eu não oro, eu não canto, eu não louvo para ter algo, mas eu faço todas as coisas porque fui amado primeiro. Então o que me acompanha no meu louvor, na minha adoração, não é a expectativa de ser abençoado, mas é o coração tomado de gratidão, porque quando eu era inimigo Ele me salvou. Isso é uma crise, irmão, que tem de gente clamando a Deus apenas pelos próprios interesses. É o tipo de clamor que não serve para nada. Para nada, irmão. Vou clamar a Deus para Ele dar a vitória que me interessa, quando você deveria clamar a Deus para que a vontade dEle se cumpra. Porque todas as vezes que no meio de uma prática espiritual nós visamos saciar os nossos próprios interesses, a adoração está corrompida. A verdadeira adoração, ela gera em nós, irmãos, não a busca do autossuprimento, da autossatisfação. A verdadeira adoração, ela não tem espaço para o eu e para o meu. A verdadeira adoração, ela está interessada no nós e no nosso. A verdadeira adoração diz respeito às responsabilidades, e não ao desespero pelo direito, ao desespero pelo controle, ao desejo de posse, que tem de evangélico, irmão, cada vez mais ansioso, com a expectativa de possuir as coisas. Ainda tem a pachorra, irmão, de falar, se Deus deu a terra prometida para Israel, Ele tem algo melhor para nós. E o indivíduo não entende que o melhor de Deus é Cristo revelado, meu Deus do céu. Desculpa o desabafo. É um negócio que me dói, irmão, me entristece. Uma superficialidade, corrompendo a adoração, fazendo um momento de culto, um momento de troca, competição, soberba, presunção. Enquanto que a verdadeira adoração, ela flui, ela é liberada, por meio de uma consciência de responsabilidade. De tal maneira, que Deus se sente, entenda aqui, beijado por nós, quando Ele pergunta, onde está o teu irmão? E você diz assim, está aqui comigo. O problema é que a gente se acostumou com uma lei, que eu chamo lei da rua, só não é da Bíblia. A gente cresceu aprendendo assim, você tem que fazer para os outros aquilo que eles fizeram por você. Não é assim, irmão? Baita frase, só não está na Bíblia, amém? Se acostumou com esse tipo de consciência. Você tem que fazer para os outros o que faz para você. Por quê? Com medo de se arriscar nas relações, com medo de frustrar, com medo da ingratidão, eu prefiro me autopreservar. Sabe o nome disso? Babel, irmão. Onde você busca uma mesma forma para sobreviver. Ausência de responsabilidade. É apenas a luta pelos próprios interesses. Quem está entendendo? Isso é corrupção da adoração, irmão. Aí fica lá, nós somos na geração com maior quantidade de informação. Informação toda hora, irmão. É na palma da mão, é ou não é? Sabe tudo, informação, mas pouca exposição para a responsabilidade. Aí fica achando que quanto mais informação eu tenho, quanto mais exame eu faço, eu fico encontrando o certo e errado. Essa música está boa, essa música está certa, aquilo está certo, aquilo está errado. Não estou dizendo que isso não é importante. A gente tem que cantar aquilo que está alinhado com as Escrituras, amém? Mas se você está achando que corrupção da adoração é às vezes uma letra com uma frase que está errada, você está muito equivocado.
Mas a corrupção da adoração, ela se situa, ela é localizada quando os seus interesses estão no fim. No fim, em que sentido? De alvo. Então eu faço uma prática espiritual para que o meu interesse seja saciado. Aí é a corrupção da adoração. Você está entendendo? Dá um glória a Deus, irmão. Só para eu... Amém. Então o louvor genuíno tem fruto, irmão. O louvor corrompido é só folha. E eu creio, irmão, eu falo como pastor da Ednes, tá? Não me responsabilizo por todas as demais, mas como pastor da Ednes, meu compromisso com Deus é que essa igreja seja um farol para essa cidade. Esse é o meu compromisso. E para que de fato nós cumpramos essa vocação profética, é necessário que o altar não seja corrompido. Amém, irmão? Aí você pode dizer, bom, o altar é essa localização física? Não. Vamos explicar o que é o altar. É evidente, irmãos, que, vamos dizer assim, olhando para as Escrituras, na nova aliança, o altar de adoração é o nosso coração. Amém? De tal maneira ali, que ou o Senhor ocupa esse altar do seu coração, ou Mamon, Lúcifer, Satanás, o nome que você quiser, vai ocupar. A sede pelo dinheiro, a sedução, a sensualidade, vai ocupar, alguém ocupa. Mas eu tenho também que essa minha responsabilidade perante vocês é um altar. Deu para entender ou não? Então não é o físico, mas estar aqui diante de vocês é um altar. E o meu compromisso é compartilhar, é partilhar, é assumir o risco, a responsabilidade. E uma igreja que é farol, meu irmão, ela não tem medo das relações. Ela se entrega nas relações. Mas pastor, e se eu for decepcionado e frustrado? Se você foi frustrado ou decepcionado, ou hoje você está cismado, magoado por conta de ingratidão, é porque no princípio o que você estava buscando não era uma amizade. No fim você estava buscando um comércio. Porque você só está provando a ingratidão porque você fez por alguém, e porque ela não fez o que você esperava, você se frustrou. Então no fim nunca foi verdadeiro, sempre foi comércio. Porque a partir do momento que a pessoa não faz de volta aquilo que você fez por ela e você se frustra, é porque nunca foi uma amizade. Claro, um negócio. Então eu faço, eu ponho no crédito, eu tenho que retirar na hora que eu quero. Se isso para você é evangelho, me desculpe, está na igreja errada. Isso não é evangelho. Pode ser a lei da rua, só não é a lei de Cristo. Amém, irmão? Acabou. Então, como igreja, como sal, como luz, nós estamos aqui para celebrar amizades espirituais. E a gente se entrega, a gente se doa, porque a mesa da comunhão é a mesa da adoração. Então, nosso interesse não é ter um monte de folha. Olha a folha, olha a quantidade de folha, tudo é bonito, é folha. Estamos aqui para ter fruto. E atenção, irmãos, o fruto, presta atenção nisso aqui, biblicamente falando, ele acontece independente os cenários. É na prisão, é no cárcere, vai ter fruto. É no deserto, vai ter fruto. É na casa, vai ter fruto. Amém, irmão? Desde que o seu ímpeto, o seu envolvimento, a sua entrega na vida, não seja para suprir os seus próprios interesses. Esse é o amor que vem de Deus. E se entregar para esse amor, aí a gente começa a ter uma vida de adoração genuína. O que não dá é a gente ser um agrupamento de pessoas frustradas e machucadas, que por ter sido ferido nas relações, vem para a igreja para ver se louvando consegue comprar Deus, cooptar Deus, para te dar o que você deseja, para você ter uma satisfação. A gente vive na geração do alívio, então todo mundo quer se aliviar, quer resolver meu problema, pensando que o interesse de Deus é apenas o resultado, o feito bem feito, a solução do que você deseja. Meu irmão, se Deus tivesse o interesse exclusivo apenas no feito bem feito, Ele nem tinha criado eu e você, convenhamos, né? Porque toda vez que Ele chama um homem para lavrar a terra, a chance de dar errado aumenta. Sim ou não, irmão? Vamos ser humildes aqui. Deus fazia sozinho, com toda certeza o resultado era 100%. Aí Ele coloca a gente no meio, cai para 30%. Amém? Vamos ser sinceros, irmão. Só que Deus, na sua sabedoria e soberania, Ele nos convida para essa administração de responsabilidade. Isso nos demonstra que o interesse de Deus não é apenas o resultado, não é apenas o feito bem feito, não é tanta vitória que a gente imagina, mas o interesse de Deus é que seja revelada na jornada a fidelidade dele para conosco e a nossa sendo forjada para com Ele. Quem entendeu isso aqui, irmão? Por isso que é em tempo e em fora de tempo, por isso que é no cárcere ou fora do cárcere, por isso que é no deserto ou é onde flui a leite e mel, não interessa o cenário.
Paulo e Silas, eles adoravam ao Senhor, não é para que eles obtivessem a fuga, eles adoravam o Senhor porque eles sabiam que o céu era com eles, que a presença era com eles. Então um coração grato louva, irmão, um coração grato elogia o Senhor. Deus está nos trazendo de volta para a mesa da gratidão nessa noite. Porque talvez nos últimos dias você está tão frustrado, porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria, aí está achando que clamando, Deus vai fazer alguma coisa. Irmão, pelo amor de Deus, vamos sair do jardim de infância e vamos assumir as responsabilidades e parar de andar frustradinho porque os seus interesses não foram supridos, ou a sua expectativa não foi alcançada. Porque Deus não está aqui para alimentar as suas expectativas, Deus está aqui para construir, edificar convicções na sua vida. Para quem, sendo maduro, quando Deus lhe perguntar em adoração, aonde está o teu irmão? Você vai dizer, junto comigo. E não interessa se há ingratidão, e não interessa se há frustração, porque eu prefiro assumir o risco das responsabilidades do que ser guiado pelos meus interesses, do que ser norteado pelas minhas carências, do que ser liderado pelas minhas necessidades. Amém, irmão? Eu estou feliz, irmão. Amém? Só para deixar claro. Vai lá para 2 Crônicas, capítulo 16. Segunda Crônicas, capítulo 16, a gente vai ler o versículo 2, 3 e 12, mas deixa eu contextualizar para que a gente possa lê-los. Olha para cá um instantinho, rapidinho, eu consigo trazer o contexto para vocês em 1 minuto. Vamos lá. Segunda Crônicas, no capítulo 14, 15 e 16, vai falar sobre o reinado do rei Asa. Rei Asa, filho de Abias, filho de Roboão, descendência de Salomão. Muito conhecido, talvez você não esteja familiarizado, mas após o reinado de Salomão, onde foi muito conhecido pela sabedoria, embora no fim da vida dele muitos erros, após o reinado de Salomão é entregue ele para Roboão, e Roboão é um desastre, irmão. Roboão é um desastre, certo? Os mais velhos e sábios vão falar com ele, ele ignora e dá valor apenas para os amigos, os mais chegados, que só estavam ali afagando, elogiando, e não ouvindo os mais velhos e mais sábios, ele acaba incorrendo no erro de aumentar o sofrimento do povo. Resultado, irmão, caos total, divisão do reinado de Israel, norte e sul. Abias prossegue com esse caos, não consegue reajustar, e o que se vê é o altar da adoração corrompido. Por quê? O paganismo começa a entrar, monumentos de outros deuses começam a se levantar. Aí começa o reinado do rei Asa. Ele reina por 40 anos, no 39º ano ele é acometido por uma doença. E o reinado do rei Asa, ele é interessante, irmãos. Por quê? Porque ele começa bem, por muito tempo ele vai bem. Vai bem como? Restaurando o lugar da adoração. Então ele começa a destruir tudo quanto era monumento de outros deuses. Ele começa a interferir naquela rota do paganismo, começa a agradar ao Senhor. Em determinado momento ele chega a depor a própria mãe. Depor a mãe, Maaca. Acabou, não vai. Acabou seu poder, sua autoridade. Por quê? Porque está adorando outros deuses. O fim da história do rei Asa não é tão bom quanto o seu começo, o que gera em nós a dúvida, se tudo que ele fez em relação a essa restauração da adoração, era apenas buscando os próprios interesses, ou se realmente ele começou bem de maneira genuína, mas terminou mal. Duas coisas a gente aprende aqui. Primeiro, nós estamos numa geração semelhante à do rei Asa. Nós estamos numa geração de todo mundo que quer começar bem, mas não se importa com o fim. Então nós estamos numa geração que é desesperada pela viabilidade, mas não tem interesse nenhum na sustentabilidade. Não é que eu sou assim, eu gosto de começar. Não. Deus se agrada dos finalizadores, irmãos. Amém? Então a Bíblia diz que nós seremos encontrados pelo Senhor. E a vontade é que nós estejamos no lugar que Ele nos devolveu para estar, quando Ele vier nos encontrar novamente. Porque não é você que define o encontro, é Ele quem define onde vai ser. Amém, irmão? Glória a Deus. Então esse negócio de começar bem e finalizar mal, não tem nada a ver com perfil, personalidade, com crentaiada, está no negócio de temperamento, virou signo. Amém? Não, desculpa, irmão, é verdade. É real, eu venho da área de saúde mental, na medicina, tudo bem, mas faça meu favor. Como o signo não é evangélico, aí vai para o temperamento, virou signo. Eu sou assim porque o meu temperamento, vai, meu irmão, vai caçar um serviço. Como se fosse impossível você ser moldado à face de Cristo, ser semelhante a Cristo. Você vai ter dificuldades, facilidades, qualquer lado seja o seu temperamento. Mas se o alvo é ser discípulo de Cristo, quer dizer que seja com um temperamento bom ou ruim, dá para ser, irmão. Amém?
Parar com esse negócio. Senão daqui a pouco você está rezando para a lua e vai continuar por aí. Parar com isso. Sair da meninice e vamos caminhar. Então o reinado real nos ensina isso. E a adoração verdadeira, genuína, ela é sustentável. Ela não se corrompe, nem no começo, nem no meio, nem no fim. Tudo bem até aí? Versículo 3. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia, versículo 3: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele seja do meu país. Atenção aqui. São dois os momentos fatídicos dessa queda do rei Asa. Primeiro, quando ele foi ameaçado territorialmente. Por isso que fica essa sensação, tudo que ele fez foi para obter vitória, ou seja, os próprios interesses do seu reinado, ou ele fez de verdade, teve um bom começo e depois se perdeu na presunção do acerto. Que isso é outra coisa que está afastando as pessoas e corrompendo a adoração. Às vezes você tem uma ideia assim, o que corrompe a adoração? É o pecado. Aí você já pensa, mentira, pornografia, adultério, tudo isso aí, meu irmão, é o mal deliberado, a gente sabe, ponto final. Mas deixa eu dizer uma coisa, sabe o que tem afastado pessoas e tem corrompido a adoração nos altares do coração da própria vida? A presunção do acerto. Você se acostumou a acertar e você colocou a sua vida espiritual num modo automático. Aí você vai tirando Deus da importância, do centro. Entende? Aí Jesus vai virando seu escape. Quando nada dá certo, você chama Jesus. A gente está escutando muito isso agora, né? Só Jesus na causa. Porque no começo ele não era o centro. Então se nada deu certo, agora ele vira o centro da causa. Mas ele nunca foi o centro na verdade. Então o teu clamor já foi corrompido no início. Que agora você está desesperado para que o seu interesse seja suprido. Então isso não é uma vida, isso não é uma parceria, isso não é uma relação com o Senhor. Você está aqui, irmão? Amém. Vamos ajustando as coisas. Não dá para saber no rei Asa. Então ele foi ameaçado territorialmente pelo reinado do norte. E aí ao invés de ele buscar ao Senhor, ele já busca uma parceria com o rei da Pérsia. A parceria em si tem um problema? Biblicamente nós vamos ver que houve momentos em que Israel fez parceria com outros povos. A questão é que ele abriu mão da direção do Senhor e foi apenas na presunção do acerto. Quem entendeu isso, diga amém. Primeiro erro. Segundo erro, versículo 12. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés, dos pés à cabeça. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Atenção aqui, irmão. Vamos botar equilíbrio aqui. A Bíblia não está dizendo que buscar o médico é do capeta, amém? Nem que se submeter ao tratamento, tomar um remédio, seja falta de fé, por isso você toma remédio. Meu irmão, convenhamos, né? Estamos aí há 4 anos e meio nesse ministério, acho que eu não preciso ficar explicando muito isso. Eu sou médico, então não tem nada de errado em você procurar um médico. A questão aqui é onde estava o coração de Asa. E quando fala assim, ele foi buscar só os médicos, algumas versões, primeiros médicos, isso demonstra que o coração dele já estava desligado da vontade de Deus para a vida dele. Ainda que Deus pudesse falar para ele, procure o médico. Quem entendeu? Amém? Então a partir do momento que ele colocou a presunção do acerto liderando a vida dele, agora ele só pensava nos próprios interesses. Aí ele se desliga do ambiente espiritual e pensa só nos meios naturais. Então hoje Deus está te restaurando para esse local de dependência do Senhor. Ele não está dizendo que é pecado buscar o médico. Eu sou médico, embora não esteja atuando nos hospitais, eu sou médico. Segundo a minha vizinha, eu sou o médico do condomínio. Aleluia, irmão. Atendo todo mundo no condomínio. Não deixei de ser médico. Aí a Camila também, amém? Estamos criando uma nova modalidade, a submedicina, que a Camila faz, amém? É junto ali. Glória a Deus. Então a corrupção da adoração se situa nesse local. Você está entendendo a mensagem ou não? Para encerrar, Marcos capítulo 8, versículo 34. Aí nós vamos louvar. Com o coração alinhado, com o coração ajustado. Nós vamos louvar cheio de gratidão, irmão. Cheio de gratidão. Ai, pastor, mas o cenário está tão ruim. Olha para dentro. Olha para quem governa o seu coração. Amém? Ah, pastor, mas eu me sinto como Paulo e Silas na prisão. Talvez, irmão, a cadeia que tenha caído hoje é a cadeia do orgulho. Talvez a corrente que tem que ir por terra hoje é a da vaidade, da ganância, da competição, da comparação, da concorrência. Quem está entendendo?
Marcos 8:34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua própria vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Olha para cá. Algumas pessoas têm uma interpretação um pouco equivocada desse texto. Pensa que o convite aqui de Jesus é simplesmente para você levar uma vida miserável, e se você não estiver sofrendo, então não é uma vida virtuosa. Não é isso que o texto está falando. Ele só está demonstrando que a virtude está em abrir mão dos seus próprios interesses. O alvo do texto é esse. Olha para cá, o pessoal só está se posicionando, olha para cá. Então talvez a sanha da sua vida seja a sua autossatisfação. E essa mensagem hoje é para que você não cometa o erro de, quando Deus vier ao teu encontro, você cair em si e descobrir que você quis definir o encontro, enquanto que o encontro, o local é definido pelo Senhor. A mensagem de hoje é para que nós caiamos em si, para que nós abracemos a revelação das Escrituras de tal maneira que a adoração flua livremente dos altares dos nossos corações, que as relações, as mesas que nós nos sentamos, a maneira como nos relacionamos suba para Deus como elogio. E que se hoje Ele te perguntasse: aonde está o seu irmão? Você pudesse dizer: está aqui comigo. Porque o nosso interesse ao sentar na mesa de Deus, e só acessamos a mesa de Deus por conta da graça do Senhor, mas que ao nos assentarmos à mesa, que nós não nos embriaguemos com a posição, mas que nós venhamos a nos atentar que tem mais cadeira vazia e tem gente para sentar. Glória a Deus, irmãos. Aí a gente canta, aí a gente louva, a gente exalta o Senhor. Agora há pouco eu estava tendo um vídeo do Ministério Social, né? Lindo, não foi? Aí estava tocando uma canção maravilhosa. E o nome dessa canção é Gratidão. Eu estava até olhando a letra dela, fazia tempo que eu não via. E na letra ele vai falando sobre isso. Olha, eu poderia cantar ao Senhor, mas as canções se encerram, e o Senhor não, o Senhor é eterno. Então o que me resta é expressar o meu coração e cantar aleluia, 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 amém? Canção maravilhosa. Não sei se o propósito era esse, mas é maravilhosa mesmo. Gratidão, irmão. Então o ambiente de louvor e de adoração, ele não é um ambiente onde eu fico criando expectativa e a hipótese de Deus aparecer. É um ambiente que eu vou cheio de convicção e de gratidão, de porque Ele me encontrou, de porque Ele me salvou, de que porque Ele me restaurou, agora eu posso compartilhar a vida que Ele entregou de graça para mim. Aí, meu irmão, a Bíblia diz: na unidade a bênção se manifesta. Mas que unidade é essa, irmão? Não é uma uniformidade, é uma unidade plural. São corações rendidos diante do Senhor. São corações, centenas, milhares de corações que simplesmente abriram mão dos seus próprios interesses, que não estão desesperados pelo controle, não estão sedentos por posse, nem estão ali brigando pelos seus direitos, mas estão assumindo as responsabilidades das relações. Aí, meu irmão, você louva, aí você se expressa, aí você está livre, aí você está solto. Aí você sai daquela expectativa: vamos ver se a música vai prestar, vamos ver se a banda vai estar boa. Meu irmão, tudo bem, a gente aqui estamos sempre bem servidos, amém? Você vai sair dessa avaliação, sabe, pueril, bem de menino. Vamos ver se me impressiona, vamos ver se está bom, vamos ver se está tudo no jeito. Se estiver no jeito, na música que eu gosto, na estrofe que eu gosto, aí Deus vem. Não, vamos vir para cá na convicção diferente. E o congregar é bíblico e maravilhoso, irmão. Não existe vida fora da comunhão. Então o convite de Jesus aqui de negar a si mesmo, não está dizendo, irmão, que agora você só vai levar uma vida miserável. Não é isso. Mas de você assumir um estilo de vida onde você não é mais pautado, guiado pelas suas necessidades e nem pelas suas carências, porque você está plenamente convicto de que o Senhor cuida de você. E assim como Paulo e Silas na prisão, você adora, porque não interessa o cenário, e você não está desesperado pelo resultado, você adora porque você é grato. Amém, irmãos? O louvor é manifesto na fidelidade, e o louvor também é manifesto nas relações. Se
Se o louvor corrompido, ele é carregado de folhas, o louvor genuíno, ele apresenta os frutos. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Quero que já de pé, irmão, feche os olhos. O louvor não é algo a ser coisificado, o louvor é algo orgânico. Ele flui. Esse lugar restaurado é um local onde os poemas fluem. Então, em nome de Jesus, eu quero que você feche os seus olhos. Os meninos já vão começar a cantar, mas eu quero que agora, de olhos fechados, você comece a expressar gratidão. Gratidão, irmão. E eu gostaria que todos os voluntários, se você tem coisa para fazer lá no hall, esquece isso um pouquinho. Se você tem trem para fazer aqui dentro, esquece um pouquinho. Eu quero todos os voluntários fixados, conscientes, compenetrados. Se tiver voluntário lá no hall, chama, por favor, chama para cá. Isso aqui é um momento de alinhamento da igreja, de comunidade mesmo. Todo mundo de olho fechado. Eu quero que você agora comece a agradecer ao Senhor. Espírito Santo de Deus, eu peço a tua ajuda para iluminar os meus irmãos e eles possam, nesse momento, observar a quantidade de coisas pelo que eles podem agradecer, sobretudo pela sua presença, sobretudo por tantas vezes, Pai, que nós nos furtamos a ser guiados pelos próprios interesses. Tantas vezes, Pai, que nós coisificamos a adoração e mesmo assim o Senhor não desistiu de nós. Espírito Santo, ajude os meus irmãos nesse momento de expressão de gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Vá falando com Ele. Gratidão ao Senhor. Vamos, todos os voluntários, por favor. Gratidão ao Senhor. Eu sei que está preocupado com a função, mas eu estou dando a orientação. Esquece da sua função agora. Gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor. Gratidão. Todo mundo. Eles vão cantar, mas quem não estiver cantando, gratidão ao Senhor. Puxa isso. Talvez você se veja num cárcere hoje. E hoje é o dia para as cadeias caírem. Sim. No rompimento do louvor, rompem-se as cadeias e correntes. Do orgulho, do ego, da vaidade, da presunção do acerto, da animosidade nas relações. Deus está restaurando mesas de relacionamento aqui essa noite. Gratidão, irmão, gratidão. Vá, flua na gratidão. Você vai continuar aí orando em gratidão. Os meninos vão começar a cantar. Aí se você quiser cantar, você canta. Se você quiser continuar em gratidão, continua. Agradecemos, Senhor.
suas mãos e exalte o nome dele. Livre de expectativa, livre da presunção, livre da soberba, livre da arrogância. Vamos! Livre dessa mentalidade de comércio, livre das relações, livres, gratos. Vamos! Restaurada em verdade, porque é submissa à verdade da palavra. Deus está chamando pessoas de volta para casa, pessoas que se afastaram, se esfriaram, que se perderam nos acertos, outros que se perderam nos erros. Deus está chamando de volta. Há um poema de amor. Há um poema de amor a ser liberado pelas nossas vidas. Há uma poesia que vai fluir das nossas atitudes. As estrofes dos nossos dias serão elogios, exaltação, porque não importará o cenário, não importará a condição, saberemos que a presença é conosco. Senhor, nós te adoramos na beleza da sua santidade. Esse ambiente de gratidão e louvor, a cura de Deus se estabelece, irmão. Há um sopro de Deus gerando cura nessa noite. Curas físicas, curas emocionais e, sobretudo, curas nas relações. O Senhor é santo, o Senhor é santo. Santo, 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 bem baixinho. Eu percebo claramente o Espírito convidando pessoas a trocarem com o Senhor o jugo. Talvez você está administrando o jugo, carregando um jugo que não faz o menor sentido você carregá-lo. Eu vejo o Espírito dizer: se permita ser quebrado pela unção e lance sobre mim o teu jugo que é pesado, porque o que eu tenho para você é suave e leve. E eu não estarei, eu sou contigo, diz o Senhor. Eu sou contigo. Deus está trabalhando em pessoas aqui.
essa convicção simples e profunda de que Ele é contigo e que Ele não te abandonou. Eu vejo Deus trazendo a memória de pessoas aqui nessa noite, de situações onde você desistiu de você mesmo, pessoas que anunciaram, que tentaram ceifar a própria vida, mas também pessoas que vêm maquinando isso, desistir da própria vida, que ninguém sabe, nem familiares. O Senhor está te dizendo: eu sou contigo, e eu estava ali no dia da tentativa e da desistência, e o pior não aconteceu, porque eu soprei algo naquele dia. Restauração. Deus está chamando pessoas hoje, e não é a tua devoção que vai trazer Deus para perto, foi Ele, por ser a própria revelação do amor, que te chamou para perto. A tua devoção não vai ser moeda de troca, a tua devoção vai ser expressão de gratidão, consciência de que é amado. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Há um alinhamento de céus e terra, há um alinhamento com os anjos, exaltando a santidade do Senhor, exaltando a santidade do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, como um ponto de virada nas nossas vidas, uma noite de purificação e limpeza. Se porventura nós permitimos que o altar da adoração dos nossos corações foi contaminado, que hoje seja a noite da purificação. Se você estava distante e a sua vida se resume à tentativa de se cobrir com folhas de figueira, Deus está dizendo para você hoje: chega, as folhas de figueira não irão cobrir a sua nudez, mas eu tenho um sacrifício que já foi feito para te cobrir com sangue. Eu vou orar para encerrar o culto, irmão. Eu não quero interromper o que está sendo construído aqui do altar. Eles vão continuar ministrando. Eu vou orar para encerrar o culto. O time de milagres já vai se posicionar. Eles vão estar aqui orando por você que entrou com algum tipo de dor ou enfermidade. Eu vou ficar aqui caso você queira voltar para casa. Se você daqui hoje quer conhecer Jesus ou voltar para Jesus, eu vou ficar aqui para te abraçar e orar por você. E nós continuaremos tempo mais, irmãos, adorando ao Senhor, debaixo dessa atmosfera de gratidão. Glória a Deus. Eu vou orar para encerrar. Quando eu orar, irmão, você fica livre. Eu só te peço um favor: abrace pessoas, entregue algo, ore, deixa uma palavra, um encorajamento que seja. Ou fique aqui conosco, prostrado no altar, rendido, exaltando a Ele, livre de toda presunção, de todo senso de posse, direito, desespero de controle, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por uma igreja assumindo e ocupando cada vez mais o seu papel, sua vocação profética nessa cidade, de ser farol, de ser luz, de ser sal. Muito obrigado, Senhor, pelo teu bálsamo. Muito obrigado, Senhor, por nos curar nesse ambiente de gratidão, nos curar de todos os males, em especial nas relações. Senhor, que nós sejamos encontrados por Ti, no encontro definido pelo Senhor, como responsáveis dos irmãos, e não como indiferentes, como pessoas entregues no altar. Eu te agradeço, Senhor, por uma igreja rendida e amadurecida, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.